Depois de a gente inserir os dados na nossa planilha, nós vamos nos deparar com um pequeno problema. Como as linhas e as colunas já vêm num tamanho pré-definido, tá? Às vezes o conteúdo que a gente insere dentro da nossa célula, ele ultrapassa esse tamanho. Como você pode ver, eu digitei uma lista de nomes aqui qualquer, e pode ver que muitos deles ultrapassa a linha da coluna A e vai para a coluna B. Isso não significa que o conteúdo dessa célula está nas duas células. Por exemplo, Fernanda Albuquerque. O conteúdo dessa célula está na célula A9. Na B9, como vocês podem ver aqui, não tem nada. Isso significa somente que o conteúdo dela está invadindo o espaço da outra. Quando a célula ao lado não possui nenhum conteúdo, não tem nada dentro, o Excel ele vai exibir o conteúdo inteiro. Por quê? Porque na célula aqui de trás não tem nada. Se caso eu digitar qualquer coisa nessa célula B9 e der um Enter, como vocês podem ver, ele vai exibir o conteúdo da célula A9 e B9. Só que a célula A9, que tem o nome completo, vai ficar com o restante oculto. Por quê? Porque o tamanho da coluna é pequeno demais para aquele conteúdo. E é então que a gente vai começar a alterar o tamanho das colunas e das linhas. No meu exemplo aqui, eu vou alterar o tamanho da coluna, mas tudo que eu ensinar pode ser aplicado também para as linhas. Então vamos lá? São três maneiras básicas de se alterar o tamanho de uma coluna. O primeiro deles, com o mouse você vai entre uma coluna e outra até que o seu ponteiro se altere para essa setinha preta. Você clicando com o botão esquerdo e segurando, você tem o poder de alterar o tamanho dessa coluna. No nosso caso aqui, vamos alterar até o maior nome que a gente consegue ver aqui. Olha só que beleza. Então a nossa coluna A ela é maior agora do que a nossa coluna B. E o que tem dentro dela não está invadindo o espaço de outras células. Isso deixa a nossa planilha muito mais bonita, muito mais organizada. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar. Voltou ao tamanho original da A. Qual a outra maneira de se alterar o tamanho de uma coluna ou de uma linha? Clicando com o botão direito sobre ela, sobre o título dessa coluna ou da linha, e vamos ao menu largura da coluna. Se você fizer esse mesmo processo para a linha, vai aparecer altura da linha e não largura da linha. Tá? No nosso caso, coluna, largura da coluna. Vai abrir essa caixinha aqui que você vai digitar um valor para essa coluna. No nosso caso está 8,43. Eu acho que um tamanho ideal aqui seria 20. Como você pode ver, a nossa coluna também aumentou o tamanho normalmente. Vou dar um voltar aqui e vou mostrar a terceira maneira de se alterar o tamanho de uma coluna. Esse terceiro jeito é muito recomendado quando você tem uma lista muito grande de nomes aqui e você não sabe qual é o maior valor em tamanho dessa lista muito grande. Imagine que eu tivesse uma lista aqui com 1000 nomes. Eu não teria que ficar olhando um por um para ver qual é o tamanho maior de nome e ir lá e alterar esse tamanho da coluna. No nosso caso aqui, o maior nome é Fernanda Albuquerque. Então, se eu vier com o mouse aqui na divisão entre uma coluna e outra, e ao invés de clicar e arrastar, eu der um duplo clique, veja você, o Excel vai detectar qual é o dado maior e vai alterar o tamanho dessa coluna de acordo com o maior tamanho de valor na célula daquela coluna. Isso facilita bastante, mas muitas vezes você não quer que seja esse tamanho. Você quer que seja maior ou que seja menor. Então você altera manualmente. Se você quer que ele se ajuste automaticamente, basta dar um duplo clique. Se eu quero alterar o tamanho
a largura ou a altura de uma linha, de uma ou de mais linhas ao mesmo tempo, é simples, basta eu selecionar as linhas que eu quero alterar o tamanho e utilizar o método 1 ou 2. Basta eu vir aqui e alterar, como você pode ver, ele já fez isso automaticamente. Ou então eu posso clicar com o botão direito em cima de qualquer uma delas que está selecionada e colocar aqui, ó, largura da coluna. E colocar aqui, por exemplo, 15. Todas as colunas selecionadas obterão o tamanho 15. A mesma coisa acontece com o duplo clique que eu disse. Se mais colunas têm tamanhos errados, se eu selecionar todas e der um duplo clique, todas elas vão se ajustar aos maiores tamanhos que tem dentro de cada coluna. Repetindo, isso que eu fiz nas colunas pode ser obtido também nas linhas. Você pode ver, nosso botão também altera, para você alterar o tamanho dela, a altura. Ou também eu posso clicar e vir até a altura da linha e escolher o tamanho. Só que o problema é que nas colunas você vai utilizar muito mais frequentemente. Nas linhas é difícil, vai ser um pouco mais difícil você ter que alterar. Vai ser menos comum você ter que alterar a altura dessa linha. Tá ok? Te espero na próxima aula.